Olá pessoal, estamos iniciando mais um TV Sindicasc aqui pela TV Comunitária, né, que também é transmitido pelo canal 12 da NET. Então, contamos com a audiência de vocês que estão aí do outro lado. Quem não assistir agora ao vivo vai nos assistir certamente em reprises, que será transmitida também pela TV Comunitária. E hoje nós contamos com a presença aqui do nosso diretor também do Sindicasc, Leandro Campelo. Leandro, é um prazer tê-lo você aqui. Se você quiser falar um pouco com o nosso pessoal aí, com as pessoas que estão nos assistindo. Obrigado, Edgley. É um prazer voltar aqui, né? Falar com o pessoal que está acompanhando, né? Os servidores. Meu nome é Leandro Campelo. Eu trabalho na assistência social, trabalho na unidade de acolhimento de adolescente lá no Recanto das Emas. E a gente está nessa situação, né, Edgley, de trabalhando bastante nessa pandemia e com muita dificuldade, mas a gente está cumprindo o nosso dever, né? Leandro, e hoje o nosso tema do TV Sindicasc é justamente como está funcionando as nossas unidades e quais as orientações do sindicato para esse momento de pandemia, né? Lá em março, nós já chegamos, o sindicato já chegou a apresentar uma proposta de protocolo de funcionamento das nossas unidades e tudo baseado nas orientações técnicas das Organizações Mundiais de Saúde, do Ministério da Saúde, né? E a gente percebe, Leandro, que isso não vem acontecendo de fato, né? Nós cobramos desde o início o fornecimento de EPIs para os nossos servidores, para que possam trabalhar com o mínimo de risco possível, né? Porque o risco já é inerente, né? E também com isso, proteger a quem nós atendemos, né? Porque a nossa população, até do ponto de vista nutricional, é uma população que tem a imunidade baixa. A gente sabe que muitas das pessoas que a gente atende não têm a alimentação adequada como deveria ter, né? São pessoas que buscam a cesta básica, que buscam os nossos atendimentos em toda a nossa área de atendimento que a assistência cobre, e a gente vê que o governo faz descaso com essa política tão importante. Porque no momento que eles não nos fornecem os EPIs necessários para que nossos funcionários, nossos servidores possam trabalhar de forma adequada, trazendo a proteção adequada para também proteger a quem nós atendemos, né? Nós também trabalhamos dentro das nossas unidades com equipes terceirizadas, servidores de empresas terceirizadas que também precisam de ter esse mesmo aparato, né? Porque isso é uma rede, é uma cadeia. Se você falha em um momento, todos os outros pontos também passam a falhar. Eu queria, Leandro, começar perguntando para você o seguinte: como é que está o funcionamento na unidade de alta complexidade, que é a unidade que você trabalha diretamente, né? Bom, a gente está trabalhando normalmente, né? Cumprindo os plantões, né? Com muito cuidado, né? Utilizando os EPIs que a gente compra com nossos próprios recursos, né? E desde o início o sindicato já vem iniciando, desde março, né, uma estratégia para que a secretaria já tome medidas, né? A nossa unidade e as outras demais afastaram os servidores que têm comorbidades e também a idade mais avançada e estamos orientando os acolhidos, os servidores também, né? Para que a gente minimize pelo menos os riscos, né? Porque o risco é enorme, né? Mas a gente, tendo o apoio do sindicato, né? A gente está tentando passar por essa dificuldade, mas infelizmente, Edgley, a gente tem contado mesmo com nossas ações, né? Própria do servidor, né, Leandro? Exatamente, ou do sindicato, que já até distribuiu máscara, né? Muitas máscaras para as unidades, né? Pois é, Leandro, e é assustador, né, que a gente, no momento em que a pandemia avança, né, a gente aqui no programa de TV Sindicasc, nós chegamos até a fazer elogio no início da pandemia pelas atitudes do governo, a atitude de tomar a medida de isolamento, né, e agora nos assusta que no momento em que a pandemia avança de forma mais bruta, né, que o número de pessoas infectadas aumenta. Hoje nós chegamos, acho que a 1.600 mortes aqui no Distrito Federal, estamos chegando no Brasil na casa dos 100 mil mortos, e nesse momento o governo resolve afrouxar, né? Isso seja no comércio,
o retorno das aulas. Eu até queria fazer uma observação, que é estranho que as pessoas que decidem pelo retorno dos funcionamentos, seja das aulas, normalmente o fazem por videoconferência. É uma incoerência absurda, né? Você dizer, olha, as pessoas vão voltar, mas nós vamos fazer tomar essa decisão por videoconferência para não ter risco, né? E aí, Leandro, a gente vai a cada dia mais se preocupando, porque a gente tem na nossa secretaria, o nosso último concurso é de 2008, né, que é da sua turma que entrou em 2008. Então nós temos um número de servidores que já estão uma grande parcela na faixa de risco, né, na área de risco pela idade, e o próprio número pequeno de servidores que a gente já tem, né, hoje a gente opera na nossa secretaria, num momento desse como pandemia, eu acho que nós não estamos chegando a 10% do número de servidores que seriam necessários para operar a política. E nos assusta mais ainda, Leandro, a ausência da secretária em atender a nossa categoria, né? Porque nós já pedimos audiência várias vezes, já protocolamos vários ofícios lá na 515 para solicitar reunião com a secretária e até agora nós não fomos recebidos. E assim, deixar um recado para a secretária, dizer para ela, secretária, atender o sindicato é atender a categoria. E ir mais além um pouco. É atender também a categoria, a população que a gente atende. Porque essa população que a gente atende, ela tem um contato direto com o sindicato também, né? Então a gente queria que houvesse, por parte da secretaria e por parte do governo, o respeito que é devido a essa política. Colocar servidores. Nós estamos vivendo uma situação agora, Leandro, eu acredito que na sua unidade não está sendo diferente, em que uma vez que é testado algum servidor com o Covid, o procedimento de afastamento dos outros servidores só se dá se tiver sintomas. Agora imagine você o seguinte, nós estamos atendendo o público. Aí eu tenho dentro de uma unidade um servidor que foi testado positivo. E aí eu não tomo a medida de precaução de afastar os outros servidores até que seja feita a testagem, que é a sugestão do sindicato. O sindicato sempre sugere o seguinte, que em caso de testagem positiva, afasta-se o servidor, óbvio, né, o servidor que foi contaminado, afasta-se também toda a outra equipe que teve contato com esse servidor até que se faça a testagem e a desinfecção da unidade. Isso é um procedimento que deveria ser básico. Isso é um procedimento que não precisava de sindicato ou qualquer outra parte estar solicitando isso da gestão. Isso deveria ser de imediato. Nós estivemos em reunião agora com a subsecretária Karine, nós informávamos para ela, e é de conhecimento da pasta, que o GDF tem à disposição dele agora 300 mil testes. Por que não disponibilizar desse quantitativo um número muito pequeno de testes para a nossa categoria que está aí na área de atividade, atendendo as pessoas nesse momento tão complicado que é esse de pandemia? Então, Leandro, eu queria saber também assim, o que você consegue enxergar nesse momento. Eu imagino que como servidor, né, também, a gente parece se sente um pouco lesado, né? De você falar, cara, nós estamos aí na ponta, nós estamos lidando, sabe? Se dedicando para atender a população, porque essa população realmente precisa desse atendimento. Mas cadê o governo para entender a importância dessa política? Eu queria ver a sua opinião, Leandro, sobre isso. É um paradoxo, viu, Edgley? Porque nesse momento o governo vem dizendo, né, que a assistência social está batendo todos os recordes de atendimento à população, né? Porque nesse momento de pandemia, onde muita gente perdeu o emprego ou não pôde mais trabalhar, está tendo que recorrer à assistência social, né? E está sobrecarregando, né, a assistência social e estamos dando uma resposta a todas as demandas da população, né? Então, é um paradoxo porque o governo fala que a gente está trabalhando bastante, mas e o apoio, né? A gente está realmente correndo atrás da secretária, mas infelizmente, né, Edgley, a gente não está tendo êxito, estamos tendo várias dificuldades em
em colocar alguns planos de ação, algumas sugestões nossas da nossa categoria, mas infelizmente a gente não tem conseguido falar com ela, né? E a gente só tem conseguido falar com direções inferiores que tentam resolver, mas não tem o poder da caneta para decidir exatamente, né? Então é muito frustrante, essa é a palavra, porque a gente está lá na batalha e estamos querendo um apoio maior do governo, né? Principalmente agora da nossa secretária, né? Mas não estamos tendo, nem que seja uma reunião por videoconferência, nem que seja, Edgley, meia-noite, 2 horas da manhã, Exato. mas a gente vai estar lá à disposição. Eu até faço um convite, né? Secretária, o horário que a senhora tiver disponível, por favor, nos receba, que seja pessoalmente ou por uma videoconferência, porque realmente a gente está precisando desse apoio, né? Porque é muito importante, principalmente nesse momento em que a população está precisando muito, né? E nós estamos precisando também para atender bem a população neste momento da pandemia que está muito agravada, né? Leandro, é interessante o que você fala, Leandro. Para fazer publicidade para o governo, aí eles conseguem pegar os números, os recordes de atendimento que nós estamos fazendo, né? E esse recorde não era para a gente estar comemorando, não. Porque o recorde de atendimento na nossa carreira, na nossa política, significa que as pessoas estão precisando mais, que o desemprego aumentou, né? Que o pedido de auxílio por falta de moradia, porque as pessoas não estão dando conta de pagar o aluguel, de buscar a cesta básica, esse recorde não é digno de comemoração. Quanto menos as pessoas buscam a assistência social, significa que o Estado está conseguindo devolver à população o que lhe é de direito, que é trabalho, que é educação e que é saúde. Quando a assistência é demandada muito, significa que todas essas outras etapas estão falhando, né? Então, assim, para mostrar que o trabalho da assistência está batendo recorde de atendimento, aí usa isso para publicidade. Agora, para mostrar para a população e para dar o devido respeito a essa política e a esses servidores que estão lá desempenhando as suas atividades, a secretária não nos recebe. Então isso realmente é uma incoerência total, né? A secretária assumiu, acho que já tem mais de 4 meses, correto? Eu acho que está beirando isso ou mais. E até agora nós não tivemos nenhum tipo de atendimento por parte da secretária. E como você colocou, às vezes que a gente senta para conversar lá na 515, são pessoas que não têm o poder da caneta, né? Nós precisamos sim, secretária. A senhora, de novo eu vou repetir, atender o sindicato é atender a categoria. É atender também a população que nós atendemos aí na ponta. Nós estamos com as nossas unidades, o servidor está à disposição para trabalhar. Agora, ninguém é obrigado a colocar a vida em risco e principalmente por risco desnecessário. E o que é o risco desnecessário, Leandro? A gente sabe que trabalhar e atuar num momento como de pandemia existe um risco. Todo mundo sabe disso. Porém, quando você potencializa esses riscos, ou seja, se eu não dou para esse servidor o equipamento necessário, cara, nós não temos aquela viseira que seria o necessário dentro das nossas unidades. Nós cobramos agora da subsecretária, agora há pouco, um acrílico na mesa para criar uma barreira de atendimento para minimizar o risco. Quando não se faz uma desinfecção dentro de uma unidade, eu estou potencializando esse risco e criando risco desnecessário. E o sindicato, através da sua assessoria jurídica, nós vamos cobrar. Se algum servidor ou alguma pessoa que é atendida na nossa política tiver algo grave em função desse risco desnecessário que ele está sendo submetido, nós vamos cobrar isso na justiça. Porque não é aceitável que, no momento de pandemia, nós não possamos desempenhar nossas atividades minimizando os riscos nessa situação tão grave que é.
Então, Leandro, eu fico imaginando o seguinte, em que ponto que nós vamos chegar, né? Quando eu entrei na Secretaria em 94, parecia que nós estávamos quebrando a barreira do assistencialismo, né? Então, estávamos entrando ali na era do regime estatutário, né? Que aí nós achávamos que não, agora a coisa vai caminhar. E de repente parece que isso está meio que tendo um retorno, né? E isso assusta bastante. Eu estava conversando essa semana com um colega de uma unidade também de acolhimento, Leandro, e que ele alertava para o que pode estar vindo agora e que deve estar vindo em breve. Já houve a ameaça de fechar o atendimento lá no autódromo, né? Acho que foi prorrogado por mais um período, mas a gente não sabe até quando vai. E essas pessoas vão para a rua? Onde vão ficar essas pessoas? Lá atrás identificaram que devido ao vírus, tinha que criar um espaço para atender essas pessoas. E agora que o vírus está se espalhando com a força muito maior, nós vamos colocar essas pessoas na rua. A hotelaria solidária, interromperam. Lá atrás o risco era grande. Parece que agora sumiu esse risco. Governador, acabou o risco para essas pessoas de idade? Qual foi o entendimento científico que aponta para isso? Eu não consigo identificar. Até agora eu não vi em nenhum dos segmentos da ciência dizer que diminuiu o risco de contaminação. E o que nós estamos enxergando em Brasília parece o seguinte, o governador colocando as pessoas na fila da morte. Né? Porque quando se optou pela hotelaria solidária, eram justamente pessoas do grupo de risco, que na maioria das vezes compartilhavam a sua casa com familiares, com crianças. Então, para minimizar o risco de contaminação dessa pessoa, o que é que se fez? Abriu-se esse espaço da hotelaria solidária. E agora, no momento em que elas mais precisam, foi fechado. O autódromo, a mesma coisa. Nós vamos tirar essas pessoas que estão lá e vamos colocar na rua? Como é que vai ficar, governador e secretária, o atendimento porque o limite já chegou. Quando nós começarmos a ter 1, 2, 3, 4, 5 pessoas dentro da mesma unidade contaminada, nós vamos fazer o quê? Fechar e encerrar o atendimento? Ou a gente vai começar a trabalhar preventivamente? Leandro, eu queria que assim, porque isso gera indignação. Né? Não dá para aceitar esse tipo de situação que está posta aí. Eu queria sim, Leandro, que você também falasse um pouco sobre o seu sentimento enquanto servidor, como você está se sentindo trabalhando dentro de uma unidade de acolhimento, né, de criança e adolescente, que é potencial risco também, porque você não consegue segurar uma criança ou um adolescente dentro de uma unidade. Então ela sai, ela volta, então ela potencializa também o risco de contaminação. Nós temos unidade de acolhimento para idoso, que são, imagina, ontem eu visitei a unidade de acolhimento para idoso e eu estava conversando sobre isso. Imagina um servidor que seja contaminado, que contamine um idoso. O risco disso propagar e a gente ter um desfecho trágico. Né? Eu queria saber o seu sentimento enquanto servidor nesse momento. Edgley, realmente a gente fica, assim, no mínimo chateado, né? Porque a gente está ali na linha de frente, batalhando, dando o melhor de si, né? Mas a gente não está tendo apoio. Eu, por exemplo, eu comprei com meus recursos a máscara, né, de pano, com o pano adequado, 3 camadas, né, para me proteger mais. E eu uso um óculos também, um óculos e um boné, para evitar, para minimizar mais os riscos. Porque, por exemplo, eu tenho cuidado para não levar também o vírus lá para o trabalho também, né? Em respeito ao colega, em respeito ao adolescente que a gente atende lá, né? Que mora lá, né? E realmente, como você falou, uma unidade de acolhimento, os acolhidos moram lá, né? Então eles também ficaram muito cansados com a pandemia, né? Então a gente, por mais que a gente tenha alguma atividade para eles, entreter eles para ficar quanto mais tempo em casa, na unidade lá, mas a gente deixa um períodozinho para ele dar uma voltinha, respirar um pouco, né? Porque só ficar dentro de casa também é complicado, mas a gente
a gente entrega uma máscara para eles, né? Eles vão lá, quando retornam, tomam um banho, né? Mas aí mesmo assim tem o risco, né? E então o meu sentimento é de meio desamparo. Como é que a gente estava falando? A secretária não nos recebe. Quando eu estava observando, o sindicato protocolou diversos ofícios solicitando reuniões, né? Servidores tentando entrar em contato também com a secretária também não consegue, né? Para reunião, né? Então, realmente você tem mais tempo, né, na secretaria, você observa toda a evolução da política, né? Que quando você entrou era uma política mais assistencialista. Parece que a gente está voltando, né? Exatamente. Até porque tem alguns relatos, né, da nossa secretária pedindo doações nas redes sociais, né, não preocupado muito com a política fundamentada, né, com busca de recursos oficiais, organizados, né, fortalecimento do servidor, fortalecimento das unidades, para que as unidades prestem um serviço adequado para as famílias, né? E com segurança, que a gente também tenha a segurança em prestar esse serviço adequado para as famílias, né? Leandro, interessante no que você fala, que nós não somos contra a doação, não. Agora, a doação ela tem que ser um ato voluntário, né? A política de Estado, para ela funcionar, ela precisa ter todos os seus aparatos funcionando adequadamente. Eu não posso depender em uma unidade que, para que eu tenha sabonete para um adolescente, para um idoso ou para um acolhido na unidade de acolhimento como albergue, eu tenho que depender de doação. Isso não é política de Estado. Porque governos passam. Por que a política de Estado ela tem que estar colocada da forma adequada? Por isso, porque os governos passam. E ela precisa continuar. No momento de transição, não se fecha o albergue. Não se fecha uma unidade de acolhimento. Ela tem que ter continuidade. Então, quando nós dizemos e defendemos que tem que ser respeitada a política de Estado, não se pode fazer neste país, especificamente aqui no Distrito Federal, que é onde estamos, política de governo. Nós exigimos política de Estado, porque a política de Estado, ela perpassa. A política de Estado entra governo, sai governo e ela está lá funcionando. Então nós não somos contra a doação, mas a doação é ato voluntário. O Estado não pode depender da doação. Se ela vier, que ela venha. Será bem aceita, será bem-vinda. Agora o Estado tem que cumprir o seu papel de abastecer todas as nossas unidades de uma forma que ela não dependa disso. Quando você falou, Leandro, aqui da questão dos servidores tendo que estar comprando EPIs do seu bolso, o sindicato está denunciando isso. E nós vamos ter que cobrar isso do governo. Não faz sentido o servidor ter que comprar máscara do seu bolso, ter que comprar todos os EPIs necessários para trabalhar, às vezes até álcool gel do seu bolso, para poder executar suas atividades, quando na verdade isso aí faz parte de uma política de Estado. É nesse aspecto que a gente fala. Quando a política de Estado ela funciona da forma adequada, nós não precisaríamos tirar dinheiro do nosso bolso para comprar uma máscara, porque ela teria o orçamento necessário e a destinação necessária para que isso já estivesse lá na ponta para se fazer o atendimento às pessoas que mais precisam. Acredito que a gente já está caminhando um pouco para a finalização do nosso programa, Leandro, mas eu acho importante que todos os servidores que colocaram a mão no seu bolso para comprar algum tipo de EPIs, que lá entre no WhatsApp do sindicato, ligue e fale, olha, comprei tal coisa. Sabe para quê? Para a gente poder começar a fazer, Leandro, um levantamento do cenário real que a gente está tendo. Do quanto as pessoas estão tendo que gastar do seu próprio bolso para fazer o papel do Estado. Porque o Estado está ausente da nossa política. A secretária está ausente da nossa política. O governador, esse mais ainda. Na campanha,
inúmeras promessas. Inúmeras promessas. Nunca nos recebeu. Já assumiu o compromisso de nos ouvir, nunca nos recebeu. E falar, já ouvimos algumas vezes, Leandro, de secretários do governo, quando o secretário atende o sindicato, é o governo que está atendendo. A gente podia dizer sim, se realmente tivesse avanço nas conversas. Você ser recebido por um secretário, para o cara dizer para você o seguinte, olha, isso não me cabe, eu não consigo ir além daqui. Então não adianta. Então se a caneta é do governador, é o governador que nós queremos conversar. É o governador que teria que atender o sindicato e, de novo, dizendo para o governo, atender o sindicato é atender a nossa categoria. E se o governo entende que é através do secretário que é para atender, então dê autonomia para ele. Dê autonomia para que ele possa realmente negociar. Nós estamos caminhando para 58 meses de calote, né? Da terceira parcela. E até agora a gente não vê nada de fala. O governo que foi lá na campanha, numa reunião próxima que nós tivemos agora, eu estava lembrando isso para o secretário. Quando o governador dizia lá atrás que o problema de Brasília não era falta de dinheiro, era falta de gestão, e agora ele diz que chegou a dizer que o reajuste que tinha sido dado teria sido dado de forma ilegal, mas o judiciário já desmontou essa fala do governador, né? Já deixou muito claro que o reajuste foi dado dentro de todas as bases sólidas do judiciário que precisaria, com votação na Câmara Legislativa, aprovação pelo Tribunal de Contas, sanção do governador. Então, assim, não tem mais essa conversa de dizer que o reajuste foi dado de forma ilegal. Então, está na hora do governador começar a cumprir as promessas. Não, já passou da hora, né? De cumprir as promessas de campanha. E, principalmente, entender que a política de assistência social, ela atende quem mais precisa. Leandro, nós estamos finalizando já a nossa TV Sindsask de hoje. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais para a gente concluir. Bom, quero agradecer aqui a oportunidade de estar falando para a categoria, para a população, né, que a gente atende, que a assistência social está batalhando para ajudar, né? Está batalhando todos os dias para minimizar pelo menos essas dificuldades que a população está tendo, né? E falar para o servidor que o sindicato está atento a todas as demandas, está trabalhando bastante para minimizar e pressionando nossa secretaria, né, para que a gente tenha os meios necessários para trabalhar adequadamente. É isso aí, Leandro. Agradecer a sua presença aqui, né? Contar com você sempre nas próximas, né? Hoje eu estou substituindo a Camila, não sei se dei conta, mas estamos aí, né? A gente vai aprendendo dessa forma. E dizer para todo mundo que está aí do outro lado, que foi um prazer estar aqui hoje, dizer para nossos servidores que o sindicato está à disposição de cada um de vocês. O nosso sindicato é o sindicato que cobra, sim. Talvez por isso incomode muito o governo, porque nós cobramos. E vamos cobrar quantas vezes sejam necessário. Porque política de assistência tem que ser política de Estado. Um abraço a todo mundo e até a próxima.